só abrir aqui então a minha apresentação. Aqui está. Presumo que estejam todos a ver e que me estejam a ouvir bem, portanto. Sim, estamos. Sim. Obrigado. Ora, viva a todos. Então, vamos ter hoje uma sessão relacionada com a fotografia, dentro do módulo, dentro da UFCD 0111, técnicas de fotografia e execução da fotografia e a exposição. Eu penso que a fotografia é uma coisa que toda a gente conhece, não é necessário estar a explicar o que é, pelo menos há 100 e tal anos. Nesta UFCD, o nosso objetivo vai ser tentar reconhecer as diferentes possibilidades da exposição, tendo em conta a composição fotográfica, mais na questão da captação da fotografia do que propriamente composição em si. Portanto, isto são os objetivos da nossa UFCD. A nível de objetivos específicos para esta nossa sessão de hoje, aplicar o triângulo da exposição, saber diferenciar entre congelamentos e arrastamentos. Isto leva-nos aqui a uma questão. O que é o triângulo da exposição? Não sei se alguém já ouviu falar deste conceito. Portanto, penso que sabem, não estou a ver ninguém. Se alguém quiser fazer alguma questão, se calhar convém abrir o microfone e dirigir diretamente a palavra, porque não estou a ver ao fazer a apresentação. Este conceito, triângulo da exposição, é familiar a algum de vocês? Não, mas também não estou ligada à fotografia. Pois. Muito bem. Para mim é. Para mim ti, também. Álvaro, é. Ok. Sim. Então, se calhar, levantava um bocadinho o Amiré de algum de vocês, o que é que poderiam dizer, assim, de uma forma introdutória, ao triângulo da exposição. Se alguém quiser intervir um pouco nesta questão. Como vi o slide a seguir, não sei se tem alguma coisa a ver com a objetiva, com a entrada de luz, não? Há uma frase que... Tem a ver com o ISO, o diafragma, correto? Pronto, isso. E a velocidade do obturador. São os três. A velocidade com que ele abre e fecha e deixa permitir entrar luz Exatamente, e assim captar a imagem. O primeiro slide, apesar de estar montado em forma de... Apesar de estar montado em forma de triângulo, não é propriamente o triângulo completo, é apenas um vértice de triângulo. Este diz respeito à abertura. O que é que podemos dizer que é a abertura? As nossas máquinas, se pensarmos em máquinas como máquinas normais, com lentes que sejam acopladas ou não, que sejam de origem ou não, a abertura é o local por onde entra a luz. Normalmente é uma lente, certo? E neste aspecto, eu estou a ouvir aqui algum feedback. Não sei se... Agora está... Não, está tudo bem. Está tudo bem. Não, mas estava a ouvir a mim mesmo, em segunda vez. Portanto, estava eu a falar e depois estava-me a ouvir segunda vez. Ok. Portanto, a abertura é uma forma... É por onde entra a luz na nossa câmara. Temos as lentes, e as lentes poderão ter ou não um diafragma controlável. Ou seja, se for uma lente numa máquina bridge, por exemplo, ou numa máquina de lentes que dê para substituir, normalmente nós temos um anel que permite aumentar ou diminuir a entrada de luz e que se chama diafragma, precisamente. Pronto. Dá para lembrar aqui assim por este ícone que está aqui no centro da imagem, por cima da palavra abertura, e este valor é-nos identificado através desta letra, a letra F maiúscula, e que varia, existe uma tabela, estes são apenas alguns dos valores desta tabela. Nós chamamos a isto de saltar um ponto de um para o outro, de F2.8 para F4, para F5.6, F8, F11, são os valores que estão tipificados e cujas lentes, da maior parte dos fabricantes, portanto, para não dizer mesmo todos, que respeitam essa tabela, e isto tem depois faz um pouco de sentido mais à frente, que isto é um ícone, mas conseguem perceber aqui a quantidade de luz que poderá entrar, se isto fosse uma torneira aberta com esta abertura, permite entrar mais luz do que nesta, o F22, o F2.8 para o F22. Portanto, se nós abrirmos mais a torneira ou fecharmos mais a torneira, ou sai mais água ou sai menos água. A luz é exatamente a mesma coisa na relação de abrir e fechar a torneira.
ou no caso da água sai, na luz entra. Mas é exatamente a mesma questão. Isto tem uma particularidade. Se pensarmos que a lente está mais aberta e entra mais luz para a fotografia toda e podemos até quase pensar que inunda a fotografia. A que ponto? Nós, com a abertura maior, e este valor de 2.8 significa que a abertura é maior, a maior parte das pessoas não sabe isto, mas este valor também é relativo a uma fração, é também 1 sobre qualquer coisa que dá isto. Por isso é que este valor 2.8 é maior do que este f22. E isto é para chegarmos a 1, sendo que 1 é o total da lente aberta. Este valor significa que nós, quanto mais luz tivermos, temos menos profundidade de campo. A profundidade de campo é um conceito que diz mais perto de nós está focado e podemos focar, quanto mais profundidade tivermos, ou seja, quando o F for mais elevado, podemos focar até mais longe, porque está a entrar menos luz. Isto são condições físicas da luz e que criam aqui pronto, lá está, uma questão física que permite que se consiga focar até mais afastado. E para conseguirmos focar até muito mais afastado, precisamos de um valor F mais elevado, que significa que entra menos luz. Nesta aqui, nós conseguimos isolar e ter o objeto fotografado em primeiro plano de uma forma mais separada do fundo. Quando vemos as fotografias, a pessoa está focada em primeiro plano e depois está tudo desfocado de uma forma muito cremosa por trás, significa que teve uma abertura maior em relação às distâncias dos vários planos que estão a ser captados. Isto permite então que entre mais luz, ou seja, uma fotografia com mais luz é uma fotografia mais iluminada, uma fotografia com menos luz é uma fotografia mais escura, menos iluminada. Este é o primeiro ponto do triângulo, o primeiro vértice do triângulo. Aqui está um exemplo de uma fotografia em que o primeiro plano, o objeto mais próximo de nós, está bem focado, ou está focado, não tem a ver com a capacidade da focagem. Portanto, isto é uma fotografia que não foi tremida. Ela está desfocada em segundo plano, ou seja, aquilo que está para trás no fundo da imagem, mas não é porque ela tenha sido tremida, é porque tem uma grande abertura no seu diafragma. Aquela fotografia, a lente estava aberta no máximo ou num valor próximo do máximo e permitiu que a luz fosse tanta que lá para trás ficou tudo desfocado, mas à frente ficou bem iluminado no seu primeiro plano. E então isto temos uma fotografia com uma grande probabilidade de ter sido tirada com uma grande abertura. Portanto, um valor próximo daqueles valores atrás, que temos aqui do F2.8, ou até menos. Posso dizer que ontem, por acaso, estive num batizado, pediram para tirar as fotografias e eu apaixonei-me por uma lente com que andei a tirar, que era 1.8. Aquilo é uma lente fixa, ou seja, não tinha zoom. Eu é que, se eu quisesse aproximar ou afastar, era eu que tinha que andar para a frente e para trás. Eu, para pôr 3 fotografias na câmara, tinha que andar 5 passos para trás, ou quase, ou mais. Mas eu depois posso mostrar fora da sessão, posso mostrar alguns exemplos dessas fotografias. Mas eu disse, se eu fosse fotógrafo, era com aquela lente que eu ganhava dinheiro, que as pessoas, consigo fazer uns retratos bonitos, pronto, pelo menos para o meu gosto. E produz resultados destes. Ou seja, isolamos o elemento do primeiro plano dos elementos do segundo plano. E temos aqui agora, por exemplo, um exemplo ao contrário. Esta, apesar de ter uma fotografia tirada em contexto já mais anoitecer, significa que ainda assim precisa de mais luz. Há outros fatores que controlam a quantidade de luz, conforme eu já tinha dito atrás, mas... aliás, eu não, como disse o colega, que eu peço desculpa, não fixei o nome, é o... Ruben. Obrigado, Ruben. Portanto, neste caso, para entrar mais luz, teremos que então expor mais tempo nesta fotografia. Provavelmente, por ser mais escuro, teve que estar exposta mais tempo. Até podemos notar aqui que há aqui também assim uma espécie de um desfoque, mas é o desfoque natural de estar as ondas a vir e a ir, e, no entanto, conseguimos ver que o resto da fotografia está tudo bem detalhado. Portanto, significa que não houve terminaliques, não houve nada e ficou bem focada. E isto acontece, conseguimos focar até tão longe, nós imaginamos isto na vida real, serão aqui algumas, pelo menos uma centena de metros, se calhar até mais, de algumas 2 centenas de metros até estas casas, desde o ponto onde está a ser fotografado, e continua tudo focado. Conseguimos ver, pronto, dentro do tamanho que estarão a ver nos vossos computadores, conseguimos ver o detalhe dos vários prédios, das várias janelas, conseguimos ver cada detalhe claramente identificado nesta fotografia. Portanto, ela, para estar focada até tão longe, precisa de ter um diafragma mais fechado para que a luz não inundasse e não desfocasse lá aquele fundo. Pronto, isto então significa que é uma fotografia com muita profundidade de campo, ou seja, tem que ter uma abertura de diafragma mais pequena. Isto, então, o primeiro é vértice do triângulo da exposição.
Um outro, então, que está diretamente relacionado, e estes 3 pontos estão sempre todos eles interrelacionados, o outro dita a velocidade. A velocidade, nós podemos ver aqui neste bonequinho, ela é medida em segundos ou avos de segundos, portanto, isto é 1/8, 1/500 avos. 1/8 de um segundo é uma fotografia relativamente lenta, portanto, isto aqui as da esquerda são lentas e as da direita são rápidas, porque a velocidade de um lado é baixa, no outro lado é mais alta, podemos dizer assim. Vocês pensem, se uma pessoa estiver a correr ou um carro a passar num 1/8 de segundo, ele anda alguns metros. Pronto, uma pessoa não corre tão rápido como um carro, mas significa que se nós captarmos, se a fotografia estiver a ser exposta durante 1/8 de segundo, a uma coisa em movimento, provavelmente vamos apanhar durante um segundo, durante 1/8 de segundo, essa coisa a mexer-se. Ao passo que se dividirmos, se fizermos uma fotografia rápida, 1/500 avos de segundo, com quanto que a luz seja suficiente para fotografar aquilo, vai ser uma fotografia extremamente rápida. Nós vamos ter depois uns exemplos, e aqui estes podemos chamar que são os arrastamentos, os da esquerda, e os da direita são os congelamentos. Na primeira nós conseguimos ver os objetos arrastarem-se na própria fotografia, portanto nota-se que houve um movimento deles, e no da direita eles estão claramente congelados, portanto estão como parados no tempo. Apesar de nós sabermos, todas as fotografias, aquilo é um elemento parado no tempo. E estamos então a tratar da velocidade. Temos aqui um exemplo de um disparo rápido, portanto uma fotografia que foi captada muito rapidamente, esteve exposta, o obturador esteve aberto durante muito pouco tempo. Não estamos a falar aqui da profundidade de campo, mas eu posso fazer uma pergunta. O que é que vos parece aqui a profundidade de campo nesta fotografia? Parece grande ou curta? Não é uma questão essencial, mas se ligarmos isto com o primeiro vértice, o que é que vos parece esta fotografia, comparado com o que falámos no primeiro vértice? Muita profundidade de campo ou pouca profundidade de campo? Se calhar Pouca profundidade de campo. pouca. Exatamente. Sim, pouca. Exatamente. Pouca profundidade, porque este objeto... 2.4. Eventualmente, Isso. eu peço desculpa, não tenho os valores dados com que foi captada a imagem, pronto, andei a fazer pesquisa na internet e não vi exatamente os valores com que foi captada, mas sim, é uma fotografia efetivamente com pouca profundidade de campo. Este objeto está em primeiro plano e está completamente focado, e as gotas estão quase todas, parece que congeladas no ar. Portanto, eventualmente poderá haver uma ou outra que esteja um pouco mais arrastada, mais mexida, mas é uma fotografia extremamente rápida e acho que é uma composição bonita. Eu, pelo menos, gosto e pus aqui exemplos que eu gostava. Pronto, então podemos chamar que é um congelamento, porque a imagem foi tirada de uma forma rápida, portanto, foi congelado aquele instante no ar, no tempo. Aqui temos o oposto, temos um disparo lento, é uma fotografia que está muito tempo exposta, muito tempo para que seja isto, portanto, se calhar não chega se calhar a 1/4 de segundo, mas para estas condições permite que se mostre movimento dentro da fotografia. Nós estamos ainda a falar das características da composição, onde está alinhada, onde não está, que isto não vamos falar disso hoje, mas de qualquer das formas conseguimos sentir movimento nesta composição. Não é? Portanto, nota-se que não é apenas não podemos dizer assim, esta fotografia ficou mal, ficou desfocada, não é nada disso. É um movimento natural do objeto que está a ser focado. Nós podemos ver, por exemplo, como é que eu vou chamar isto? Este tronco aqui, esta zona central, esta coluna central do divertimento, está completamente focado, portanto não vemos aqui problemas de desfoque, de arrastamento, de tremeliques, de nada, mas no entanto os elementos das pessoas que andam a passear consegue-se notar claramente que estão em movimento. É uma fotografia então de arrastamento ou arrastada, como quiserem dizer. Conquanto percebam o conceito, significa que esteve muito tempo a ser exposta, muito tempo para que a fotografia ficasse corretamente exposta e captada. O terceiro vetor do nosso triângulo da exposição deriva de uma característica que provém da fotografia analógica do filme. Os filmes de fotografia antigamente eram compostos sobretudo por nitratos de prata e assim, uns químicos assim, esquisitos. Este ISO, há quem lhe fale também que é a velocidade do filme. Este ISO, portanto, International Standards Organization, é a referência para o que quer dizer esta sigla, significa, no fundo, que temos uma fotografia. Quando temos um ISO mais baixo, temos grão mais pequeno, em que o que quer que esteja focado na nossa imagem vai ter um melhor contorno, um melhor detalhe. Mas, em contrapartida, por causa do grão ser mais pequeno, é menos sensível à luz e, sendo menos sensível à luz, ele vai demorar mais a ser sensibilizado. Estamos a falar de coisas instantâneas a quase, não estamos a falar de uma hora de diferença de nada.
Ao passo que, quando era antigamente no rolo, podíamos falar de ISOs até 1600, eventualmente 3200, eu acho que nunca cheguei a ver rolos de 3200 sequer. Hoje em dia as nossas máquinas, pegando na ideia do que faz a captura, portanto, do papel do ISO na fotografia, nós temos ISOs bastante elevados e podem ver isto até nos vossos próprios telemóveis. Se forem depois aos detalhes nas fotografias, conseguem ver que se calhar a fotografia, se for tirada à noite, em modo automático, ele provavelmente espeta lá com 12.000 ou com 20 e tal mil de ISO, porque significa que ele está a tentar puxar ao máximo, através da sua computação da fotografia, para ser mais sensível à luz, para poder captar luz em piores condições, captar fotografia em piores condições de luz, e com isso ganhamos uma coisa que é o detalhe do grão. Ou seja, quanto maior é o ISO, mais grão se vê na imagem, porque é a tal tentativa de recriar o que acontecia na fotografia do filme. A nível estético, há quem goste mais de fotografias, também depende das fotos, mas há quem goste mais de fotografias onde se nota claramente o grão, aquela textura da fotografia no geral. No entanto, valores de ISO mais baixos, 100 ou até 50, eram, por exemplo, antigamente utilizados para fotografia de publicidade, nomeadamente retratos dentro da área política, que era para depois ser mais fácil fazer os tratamentos em Photoshop e isso tudo, e nas antigas técnicas de tratamento de retoque de imagem, precisamente para os políticos e tudo para aparecerem nos cartazes todos mais bonitos. Eventualmente para a moda também, naturalmente, serão ISOs mais baixos, podendo ser mais baixos, mas hoje em dia a moda também, as regras da moda também são cíclicas e também mudam de características e a tecnologia também muda muito, portanto os gostos e as fotografias também mudam bastante. Portanto, temos aqui, associado a isto, 3 fatores que determinam a quantidade de luz que entra na fotografia. O ISO, se for um ISO mais baixo, entra menos luz. Se houver um ISO mais elevado, entra mais luz. Mas aqui o fator que acontece é ter mais grão ou menos grão. Portanto, menos grão ou mais grão, da esquerda para a direita. Oh, Márcio, desculpa, posso fazer uma pergunta? Força. Isto é um processo natural ou que já vem programado com a própria lente? E é natural, portanto, depende das condições, digamos, de tempo, ou é programado por quem está a manusear, digamos, a máquina fotográfica, não é? Se for o caso. O vídeo que eu tenho associado nos recursos feito para vocês mostra a fazer a alteração de alguns destes valores. Só fiquei em 2, aliás, só fiquei em 1, perdão. Não mexi nem no ISO, nem na abertura da lente, mantive uma abertura de 1.8 constante, na tal câmara que eu disse que eu gostei muito, e apenas mudei a velocidade, que era para determinar se fazia um congelamento ou um arrastamento. Eu tenho um vídeo a mostrar, a fazer essa mudança. Obrigada. Mas, não há problema e é uma boa questão. Porquê? Sim. Porque nós hoje em dia, com os telemóveis, estamos habituados a pegar, ligar a câmara e disparar. Estes valores, se nós não dissermos ao telemóvel o que é que nós queremos fazer, o telemóvel faz aquilo que ele acha melhor. E eu também menciono essa questão no vídeo, por acaso. O vídeo tem 3 minutos e pouco, mas menciono-se um bocadinho por alto sobre o fotómetro e sobre a captação. Mas quem é amante da fotografia portanto, deverá aprender estes conceitos para depois aplicar ao tipo de fotografia que quer. Porque nós estamos a pensar agora na fotografia apenas numa perspectiva técnica, não estamos a pensar ainda numa perspectiva conceptual, que é os enquadramentos, ou o que é que nós estamos a querer focar, ou como é que estamos a querer pensar as coisas. E a fotografia, sem dúvida, é uma coisa que tem que ser pensada antes de se disparar. E, neste caso, por causa de uma relação que acontece também entre estes 3 fatores, que também falo lá no vídeo, mas eu posso abordar aqui de forma rápida, estão a ver estes pontos Márcio, aqui. tenha atenção ao tempo, está bem? Peço desculpa, quanto tempo tenho? Como estamos? Tempo? Já passou. Já aos 15? Então, só terminar aqui assim, mas é só dizer isto. Ao saltar, por exemplo, de 1.8 para 1.15 para 1.30, ele está a andar numa relação para o dobro, neste caso, o dobro da velocidade para metade do tempo. E aqui, a relação da lente ao abrir e de um lado para o outro, existe uma relação, uma proporção inversa, em que se saltarmos de um ponto para o outro, para entrar a mesma quantidade de luz, podemos reduzir o tempo. Conquanto que façamos um salto de um ponto, fazemos um salto de um ponto na abertura, reduzimos um ponto no tempo e entra a mesma quantidade de luz. Só que depois muda então as tais características. A fotografia ou fica com mais ou menos profundidade de campo, fica mais arrastada ou menos arrastada. O ISO é o último destes fatores, que também ajuda a controlar a luz que entra. Portanto, se os outros 2 fatores não chegarem para entrar a luz que chega, podemos tentar compensar também com o ISO.
Aqui tem uma fotografia com muito isso, acho que se consegue notar muito grão aqui na imagem. E aqui uma fotografia em que está mais detalhada, existe menos grão, portanto terá um ISO muito mais baixo. Aqui está o triângulo completo. Temos aqui um bocadinho de web e bibliografia. Isto foi a minha simulação pedagógica. O que é que temos? Temos duas tarefas depois para a sessão assíncrona que poderão ser lançadas agora, não é assim, João? É para lançar agora as tarefas durante a nossa sessão, correto? Sim, pode fazer. Pronto, e então as duas temos nas tarefas aqui, ora, nos rascunhos, vão ser lançadas as duas tarefas para aqui, para os colegas. Uma delas consiste em ver um documentário do Sebastião Salgado e responder a um questionário, portanto, determinar a tarefa, e a outra será fazerem algumas fotografias e anexá-las depois na entrega da tarefa. Têm lá o enunciado, podem ler também e responder. O vídeo está... Ora, o vídeo está tem que estar... Vai ser colocado no módulo na nossa web CD. Pronto, e penso que será tudo. Obrigado por terem estado presentes na minha sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. Cheguei-me a quanto tempo?